Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos precisar, da atenção da igreja para que o pastor também fique bem focado. Mas eu creio, irmãos, creio que Deus, Ele tem uma palavra abençoada, Vamos precisar do silêncio da igreja, para nós não atrapalhar o nosso irmão também que está do lado, em nome de Jesus. Irmãos, podem se sentar? Pode sentar essa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu convido a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no Salmos 34, irmãos. Salmos 34. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite de hoje, irmãos. Salmos 34, palavra que Deus me deu, Deus já até confirmou, através de alguns testemunhos, através da vida dos irmãos aqui, que testemunharam aqui, que tiveram a oportunidade. Deus, Ele já até confirmou, o que Ele quer falar aos nossos corações nessa noite de hoje. Quem achou pode dar um glória a Deus aí bem alto, irmãos. Aleluia, Deus é fiel, Creio que nós já estamos nos preparando para sábado também, que vai ser uma bênção do Senhor. Salmos 34, irmãos, nós vamos ler alguns versículos, mas antes de começar a ler alguns versículos, eu já quero aqui, falar do contexto dessa palavra. Esse Salmos 34, ele foi escrito por Davi, o adorador Davi. E quando Davi escreveu esses salmos, Davi estava enfrentando lutas. Davi, ele estava enfrentando batalhas, Vários irmãos já deram testemunhos aqui nessa noite das batalhas, das lutas que estavam enfrentando. E Davi, ele estava enfrentando batalhas também, enfrentando lutas também, quando ele escreveu esses salmos, irmãos. E hoje eu quero falar sobre atitudes vitoriosas. Davi, ele teve atitudes vitoriosas, porque nós sempre dependemos de Deus para tudo, irmãos, e nós sempre estamos esperando em Deus por tudo. Mas não é só esperar em Deus, nós também temos que ter atitudes vitoriosas nas nossas vidas, para que a gente consiga vencer todas as dificuldades, todas as adversidades e todas as lutas. Então Davi, ele estava enfrentando ali uma perseguição, ele estava enfrentando ali uma guerra, contra os seus inimigos. E esse episódio aqui, quando Davi escreveu esses salmos, Davi, ele estava enfrentando uma luta tão grande, que ele teve até que passar por uma situação, onde ele teve que fingir que era louco, irmãos, teve que se fazer de doido, para escapar dos seus inimigos. Então esse é o contexto. Davi não estava aqui vivendo, só a bonança, só bênção, só tranquilidade, não. Ele estava num contexto de guerra quando ele escreveu esses salmos. Mas quando eu olho para esses salmos, esse é um dos salmos mais lindos, da Bíblia, juntamente com o Salmo 63 também, que eu gosto bastante, é um dos salmos que eu acho mais lindo. E quando ele escreveu esses salmos, irmãos, ele teve algumas atitudes que levaram a ele a vitória. Eu creio que se nós tivermos essas mesmas atitudes nos momentos de lutas, Deus, ele vai nos dar a vitória também, em nome de Jesus. Então, primeira atitude que Davi teve, que eu quero trazer aqui com base nessa palavra. Primeira atitude que Davi teve, ele adorou ao Senhor em todo tempo. Porque como os irmãos sempre falam aqui também, adorar a Deus quando tudo está dando certo é fácil, mas adorar ao Senhor no momento da luta, irmãos, não é fácil não. É só para os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então, a primeira atitude foi essa. Ele não adorou a Deus só quando estava tudo bem. Ele adorou em todo o tempo. Está aqui, no versículo 1 até o versículo 3. A palavra de Deus diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Ele não somente adorou ao Senhor em todo o tempo, Ele falou: os meus lábios exaltarão para sempre o Senhor. Não é só nas festas, não. Não é só nos momentos bons, não. Os meus lábios louvarão para sempre o Senhor. Mas ele não apenas louvou e adorou ao Senhor, não, irmãos. Ele convidou a todos
que ouviam ele ali, a adorar o Senhor juntos. Quantas vezes, né, nós não chegamos aqui da igreja depois de uma luta, depois de uma batalha, ou talvez depois de uma semana difícil, e a gente chega aqui, a gente dá glória, a gente agradece a Deus, a gente dá o nosso testemunho e a gente incentiva os outros irmãos também a glorificar o nome do Senhor, né, irmãos? Hoje eu vi isso aqui, as irmãs que vieram dar o testemunho, os irmãos que tiveram oportunidades, deram esse testemunho aqui na frente e também incentivaram a todos a adorar a Deus nas dificuldades também. Davi, ele fazia isso. Talvez por isso é que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus nos ensinar que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi não errava, não é porque Davi não falhava, não é porque Davi não pecava, pelo contrário, né? Davi cometeu pecados também, que a Bíblia nos conta, e pecados até mesmo horríveis. Mas Davi, irmãos, ele adorava a Deus em todo o tempo. Quando ele acertava, ele agradecia a Deus. Mas quando ele errava, ele se arrependia, pedia perdão a Deus e continuava orando ao Senhor e louvando e adorando ao Senhor. Salmo 63 também, né, nos mostra isso. Depois os irmãos leem, não hoje, né, depois os irmãos se concentram no Salmo 63, mas Salmo 63 também, Davi estava sendo perseguido, e quando ele escreveu esse Salmo 63, ele estava dentro de uma caverna. Quantas vezes também nós estamos dentro de uma caverna também, irmãos? E o que nós fazemos quando estamos dentro de uma caverna? O melhor que nós temos que fazer quando nós estamos dentro de uma caverna, irmãos, é falar com Deus. Davi não somente falou, mas deixou registrado todo o seu amor a Deus. Porque o Salmo 63 é uma declaração de amor. Do começo ao fim, é o salmista declarando o seu amor a Deus. Falando que não consegue viver sem Deus, falando que medita em Deus de noite e de dia, falando que quer estar sempre na presença do Senhor. Então Davi, no momento de luta, no momento que ele estava na caverna, ele adorou ao Senhor de todo o coração, irmãos. Não foi assim com Jó também? Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele começou perdendo ali bens materiais, perdeu ali a sua fazenda, perdeu ali os seus animais, saiu perdendo tudo que tinha, suas riquezas. Jó depois perdeu também a sua saúde, só não perdeu a vida porque Deus não permitiu naquele momento, perdeu a sua saúde também, mas teve uma perda de Jó, que eu entendo que é a maior perda que o ser humano pode ter nessa terra. Jó, ele não perdeu somente um filho, Jó, ele perdeu 10 filhos de uma vez só, irmãos. Às vezes a pessoa, né, tem essa infelicidade, infelizmente, de perder às vezes um ente querido, de perder até mesmo um filho, de vez em quando, né? Hoje, esses dias aí eu vi um pastor também que perdeu um filho também, isso é muito triste, eu ouvindo o relato dele ali, a dor que ele sente no coração, isso é muito triste, irmãos. Mas às vezes a pessoa perde um ente querido, né, numa época, numa ocasião, depois de muitos e muitos anos, aí morre outro ente querido também. Jó não, irmãos, Jó foram os 10 filhos e de uma vez só que ele perdeu. Mas sabe o que Jó falou? Jó, ele falou, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não é qualquer um que fala isso não, né, irmãos? Não é qualquer um que tem esse sentimento no momento da luta, não. Jó, quando perdeu também todos os seus bens materiais, ele não murmurou, ele não reclamou ali no primeiro momento. O que ele disse? Nu eu vim para essa terra e nu também eu voltarei. Eu não tinha nada quando eu vim, quando eu for também eu não vou levar nada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Independente da perda, irmãos, pode ser a perda mais dolorosa que nós temos nessa terra, temos que adorar e dar glória a Deus. Eu, quando era criancinha, eu tinha o maior medo de perder um ente querido meu, um ente querido, né? Eu tinha o maior medo de perder, irmãos, alguém da minha família, né? Principalmente a minha avó, porque minha avó, não é porque eu gostava só da minha avó, né? Mas é porque minha avó cuidava de mim nessa época, né? Eu era criancinha, ela cuidava de mim, ela que sempre me educou, ela que me deu carinho ali, porque a minha mãe teve que deixar eu morar com minha avó por um tempo, né? Nesse tempo eu não estava morando com minha mãe, então eu morava com minha avó, eu era muito criança.
E eu sentia na minha avó ali toda a segurança que eu precisava ter, né? Todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado, eu tinha ali na minha avó. Então eu tinha medo de perder todos os meus parentes, mas a minha avó que cuidava de mim, eu tinha mais medo ainda de perder ela. E eu achava que eu sempre iria ter esse medo. Eu achava que ia crescer tendo esse medo. Pensei, meu Deus, acho que se minha avó morrer, eu morro junto. Se minha mãe morrer, eu acho que eu não aguento. Se meus familiares, alguém morrer da minha família, acho que eu não aguento não. Eu pensava de jeito, irmãos, quando eu era criança. Que eu era assim, né? Eu tinha muito sentimento assim pela minha família, muito apegado. Mas aí eu fui crescendo, né? Eu fui me tornando adulto, e aí eu fui para a presença do Senhor. E aí Deus levou minha avó. Quando Deus levou minha avó, eu já estava na presença do Senhor. Deus já tinha levado uma tia que eu amava muito, já tinha levado um tio, uma prima também. Mas aí eu já estava na presença do Senhor quando Deus escolheu minha avó. E aquele medo que eu achava que ia me derrubar, irmãos, na verdade esse medo se transformou em força, esse medo se transformou em adoração ao Senhor. Porque quando Deus escolheu minha avó, eu falei, Deus, eu te agradeço por tudo e eu louvo o seu nome, porque através da vida da minha avó, eu acabei te conhecendo também. Então bendito seja o nome do Senhor na minha vida, irmãos. Então, irmãos, é isso. Adorar a Deus, mesmo que seja dolorido. No momento ali que eu fui, né, pro velório, sepultar minha vozinha ali, naquele momento, parecia que a ficha não tinha caído ainda, irmãos. Chorei ali um pouco, né, e tudo, mas estava me sentindo forte. Parecia que a ficha não tinha caído. Mas aí quando eu fui para o meu quarto, quando eu fui ali só eu e Deus para o meu quarto, que minha esposa já não estava mais perto, não tinha ninguém perto. Sabe quando a ficha cai? Aí quando a ficha caiu, eu pensei, meu Deus, a minha avó se foi. Aí eu chorei, irmãos. Mas não foi aquele choro de desespero. Chorei sim de saudade, porque fica a dor da saudade. Mas eu chorei e orei a Deus e senti o consolo do Senhor na minha vida, irmãos. É assim, quando você está sentindo uma dor muito grande, adore a Ele, ore a Ele. O salmista fez isso, ele falou, bendirei o Senhor em todo o tempo. Não é só quando tudo dá certo, não, é em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor. Ou seja, irmãos, todo ser, né? Não era algo superficial, não. De todo ser, ele estava ali adorando ao Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Por que que todos nós juntos temos que exaltar o nome do Senhor, irmãos? Porque juntos, quando nós adoramos juntos, nós vamos estar fortalecendo uns aos outros também. É para isso que serve a comunhão também, irmãos. Adorar o Senhor no seu particular é uma bênção. Mas quando nós adoramos juntos, testemunhamos juntos, damos testemunhos de Deus, nós estamos também fortalecendo o nosso irmão que pode estar passando por uma dor também, por um momento difícil. Essa é a primeira atitude, atitude de louvor, atitude de gratidão, atitude de adoração. E a segunda atitude, irmãos, que o Davi teve, é que ele buscou ao Senhor. Não somente adorou, mas também buscou ao Senhor. Está aqui no versículo 4 até o versículo 6 que diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Olha que maravilhoso. Aqui o salmista diz que ele buscou ao Senhor e o Senhor fez o quê? Acolheu ele, abraçou ele, consolou ele. E aqui diz que o Senhor livrou ele de todos os seus temores, de todos os seus medos. Eu não falei de medo aqui, que eu tinha medo também. Deus, Ele nos livra, irmãos, de todos os nossos medos, de todos os nossos temores. Jó, interessante que Jó, antes de perder tudo, né? Jó, depois nós vamos descobrir que Jó, ele já tinha medo de perder também algumas coisas na vida dele. Porque quando nós lemos o livro de Jó, na metade ali mais ou menos do livro de Jó, ele fala o seguinte: o que eu mais temia me sobreveio. Muitas vezes nós temos medo, né, irmãos, nas nossas vidas. Às vezes nós pensamos lá na frente, no futuro, ficamos preocupados, ficamos ansiosos, e às vezes aquilo que a gente tinha medo acontece nas nossas vidas. Então, antes de acontecer, o que nós temos que fazer? Buscar ao Senhor. O salmista Davi, ele falou também: uma coisa pedirei ao Senhor, mas também a buscarei.
não é só pedir, irmãos, é buscar também. Às vezes a pessoa pode até pedir na sua casa ali, no seu particular, no seu secreto com Deus. Pede, mas muitas vezes falta buscar. Às vezes falta ir para os cultos, adorar o Senhor. Às vezes falta colocar a mão no arado. Às vezes falta fazer a obra de Deus. Às vezes falta se organizar mais espiritualmente na presença do Senhor. Então não adianta só pedir. Pedir, mas não buscar, não vai ter efeito. É pedir e buscar. Então o salmista buscou. E o Senhor aqui também diz que o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Não foi só de algumas angústias. O Senhor livrou o salmista de todas as suas angústias. Eu sei que você já sentiu muitas angústias. Eu sei que você sente muitas angústias. E eu sei que você também sentirá muitas angústias. Aí você pode pensar assim, está repreendido, pastor, que isso? Não, irmãos, é porque a palavra de Deus é que fala que neste mundo nós teremos aflições. Então eu sei que você ainda sentirá muitas angústias. Mas sabe qual é a boa notícia? É que o Senhor, assim como te livrou de todas as angústias, Ele continua te livrando e Ele também te livrará de todas as angústias que você vai sentir na sua vida, irmãos. Mas tem que buscar, mas tem que adorar, porque a primeira atitude é de adoração. A segunda atitude é de busca. E a terceira atitude, pastor? A terceira atitude é que ele compartilhou o conhecimento de Deus. Irmãos, você sabia que nessa terra nós não podemos guardar nada para nós? É claro que a gente tem algumas coisas, né, de uso individual, que é nosso, que nós vamos usar individualmente. Mas eu entendo o seguinte, irmãos. Tudo que nós temos, tudo que Deus nos dá, tudo que Deus permite, nós usufruímos nessa terra, nós podemos compartilhar um pouco. Nós não estamos falando aqui para compartilhar tudo, né? Pegar tudo que a gente tem e compartilhar tudo, né? Não. Mas todos nós podemos compartilhar um pouco. Compartilhar um pouco da sabedoria que Deus nos dá. Compartilhar um pouco dos conhecimentos que Deus nos dá. Compartilhar um pouco dos nossos bens, tempo e talentos. Porque nós servimos a Deus assim, com os nossos bens, com o nosso tempo e com nossos talentos. E tudo isso nós podemos compartilhar um pouco. Por que eu falo compartilhar um pouco da palavra também, né? Porque nós não sabemos, né, a palavra por completo. Nós não temos a sabedoria perfeita da palavra. Mas um pouco o que nós sabemos, nós podemos compartilhar com o nosso próximo também. Compartilhar com o nosso familiar. Aquele familiar que ainda não se entregou para Jesus. Aquele parente que ainda está resistindo a Jesus, compartilhe um pouco do conhecimento, compartilhe um pouco da sabedoria que Deus dá. Davi, ele fez isso. Olha só aqui o versículo 12 até o 14, o que diz. Quem de vocês ama a vida, aliás, não é esse não, é o versículo 11, irmãos. Venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. O que Davi falou aqui? Venham que eu vou ensinar o temor do Senhor. Antes de ensinar o temor do Senhor, Davi, ele havia aprendido o temor do Senhor, né? Porque não tem como nós ensinarmos algo se nós não aprendermos antes, né? Sempre eu falo aqui, falo nos estudos bíblicos também. Aquele que não se senta para aprender, como é que vai se levantar para ensinar, né, irmãos? E às vezes as pessoas pensam que o ensino ali é só um detalhe. Não, irmãos. O ensino, ele é tudo. Porque quando nós ensinamos a palavra de Deus da maneira correta, às vezes a pessoa pode até resistir no primeiro momento. Mas vai chegar lá na frente que a pessoa vai precisar daquela palavra, ela vai se lembrar daquela palavra, irmãos, e ela vai guardar aquela palavra ali e ela vai procurar praticar aquela palavra. Porque ela vai pensar, uma vez minha mãe me ensinou isso, minha avó me ensinou isso, minha esposa me ensinou, meu esposo me ensinou, meu pai certa vez me ensinou isso, e agora eu estou precisando praticar, vou colocar isso em prática. A missionária deu testemunho aqui, né? Ela ensina para o filho dela. O filho dela agora está precisando desse ensino. Se ele vai colocar em prática ou não, é uma decisão, é uma escolha dele, mas ela fez a parte dela, ele ensinou. O que a Bíblia fala? Ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele estiver velho, para que quando ele precise desse ensino,
ele não vai se desviar do caminho. E mesmo que se desvie, irmãos, ele vai saber o caminho certo. Só vai continuar desviado se quiser, irmãos. E aí Deus não vai cobrar nada da gente, né? Porque você sabia que Deus cobra da gente? A Bíblia fala, se a gente não falar para o ímpio, para ele sair do pecado dele, e se o ímpio morrer sem a gente falar, o sangue do ímpio vai estar nas nossas mãos. Olha o que aconteceu comigo uma vez, né? Irmãos, uma vez eu tinha um colega, né? Eu conheci esse colega desde que eu estava no mundão. Morava lá na rua dele e conheci ele desde que eu estava no mundão. Esse meu amigo, ele bebia, ele se drogava também. Eu também já mexi com essas coisas erradas, né, irmãos, quando estava no mundo. Mas esse meu amigo, ele bebia e se drogava muito. Aí eu entreguei minha vida para Deus e ele continuou no mundão. Aí certa vez, a mãe dele faleceu. Eu já estava na presença de Deus, né? Aí a mãe dele faleceu. Quando a mãe dele faleceu, ele foi bater lá no portão de casa. Só que eu era novo convertido. Eu não sabia me expressar muito ainda. Não sabia muito falar de Deus, mas já sabia ali o básico. Aí esse meu amigo, como ele sabia que eu estava na presença de Deus, ele foi bater lá no portão da minha casa, bateu palma lá, aí eu fui. Ele olhou para mim, no olhar dele eu já estava vendo ali que ele estava precisando de algo. Aí ele falou para mim assim, hoje minha mãe faleceu, eu perdi minha mãe. E ele esperou algo de mim ali. Irmãos, na hora eu estava assim meio tímido, não sabia, como eu falei, né, me expressar muito. Aí eu só falei para ele o seguinte, falei, meu Deus, nossa, que Deus possa confortar o seu coração. Só falei isso, irmãos, que Deus possa confortar o seu coração. Irmãos, ele continuou olhando para mim. Ele continuou olhando como se ele estivesse dizendo o seguinte, só isso? Só isso que você vai me falar? Aí, irmãos, como ele viu que eu não ia falar mais nada, ele falou, então tá bom, tchau, foi embora. Aí eu fechei o portão, fui para minha casa, fui para dentro de casa, né? Quando eu fui para dentro de casa, eu sentei no sofá. Irmãos, quando eu sentei no sofá, o Espírito Santo, ele me tocou, ele me incomodou de uma forma muito forte. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, pastor, o Espírito Santo não incomoda não. Não incomoda? Quando eu sentei no sofá, o Espírito Santo falou comigo, só isso, meu servo, que você tinha para falar para ele? Só isso, meu servo, que você tinha para falar para aquela vida que precisa aprender da palavra? Que precisa aprender aquilo que você já aprendeu? Irmãos, enquanto eu não voltei lá na casa dele, eu não fiquei quieto. Não ia conseguir nem comer, nem dormir. Enquanto eu não voltei na casa dele, eu não fiquei quieto. Aí eu voltei lá, bati no portão, aí ele já abriu todo alegre. Eu entrei na casa dele, sentei, conversei ali um bom tempo, falei das grandezas de Deus, falei das maravilhas de Deus, falei do que Deus estava fazendo na minha vida, mas também eu alertei ele. Falei, olha, e Deus não te quer nessa vida. Deus, ele quer que você saia dessa vida, porque essa vida que você está levando só vai te levar para o caminho mau. Falei para ele. Não sei se ele gostou totalmente, né? Só me agradeceu ali, depois eu saí. Irmãos, passou um pouco tempo depois, sabe o que aconteceu? Ele pegou um ônibus até lá na Ceilândia, desceu pela porta de trás do ônibus, e ele estava mancando, né? Ele já tinha um problema na perna, estava mancando. Desceu pela porta de trás do ônibus, o ônibus deu uma ré ali, passou por cima dele e matou ele, irmãos. Ele morreu. E depois eu me lembrei dessa palavra. Se o ímpio morrer no seu pecado e você não avisar o ímpio que ele está no pecado, o sangue do ímpio vai estar nas suas mãos. E aí eu falei, Deus, o sangue dele não está nas minhas mãos, né? Claro que eu fiquei chocado, mas falei, Senhor, o sangue dele já não está nas minhas mãos porque eu tive a oportunidade de falar. Então, às vezes, irmãos, nós ficamos com medo, às vezes nós ficamos com vergonha, mas nós temos que ensinar a palavra de Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O salmista, a terceira atitude vitoriosa dele foi isso, que ele compartilhou o conhecimento de Deus, ele ensinou. E a quarta e última atitude vitoriosa, irmãos, que ele teve, é que ele vigiou com a sua boca e com as suas atitudes. Versículo 12 até o 14, diz assim, ó, quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Nós podemos adorar, nós podemos buscar a Deus, nós podemos até pregar, nós podemos compartilhar o conhecimento de Deus, mas se a gente não vigiar com a nossa boca
e com as nossas atitudes, de nada vai adiantar isso, irmãos. Porque a Bíblia fala que a vida e a morte está na língua. O poder da vida e da morte está na boca, irmãos. E aqueles que amam usar a boca colherá dos seus frutos, comerá dos seus frutos. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, né? Então vigiar com a nossa boca. Porque olha, o salmista estava passando um momento difícil. Ele estava passando perseguição. Queriam até matar ele. Mas ainda assim, irmãos, o que ele fez? Ele adorou ao Senhor. E se ele tivesse começado a culpar a Deus? Olha, Deus, eu te sirvo, eu faço a sua obra, eu faço tudo certinho, ainda o povo quer me matar. Cadê o Senhor, Deus, que não me ajuda? Certa vez, irmãos, quando eu perdi também um ente querido na minha família, outra pessoa da minha família também chegou em mim, né? Chegou ali na minha esposa, em mim, chegou ali nos parentes nossos, né? Que a gente estava ali com a dor do luto. E essa pessoa da minha família falou assim: cadê o Deus de vocês que vocês estavam buscando? Falou desse jeito, irmãos. Cadê o Deus de vocês que vocês estavam buscando? Porque a gente estava indo para o monte, né? Orando para que minha tia não falecesse. Estava indo para a igreja, estava orando, estava buscando. E quando Deus escolheu minha tia, essa pessoa falou: cadê o Deus de vocês? Então, irmãos, o pecado veio foi da boca dela, não foi da minha, né? Mas, irmãos, imagine se o salmista estivesse passando aqui por esse momento e ele começasse a culpar a Deus e a reclamar de Deus. Não foi isso que ele fez. O salmista Davi, ele era muito preocupado com a língua dele. Porque lá nos Salmos também, se eu não me engano, é o Salmo 141, se eu não me engano, é onde ele fala, né? Senhor, ajuda a colocar uma guarda na minha boca. Então ele era sempre preocupado com aquilo que saía da boca dele. E nós temos que preocupar, irmãos, com aquilo que sai da nossa boca. Porque às vezes a nossa vida está embaraçada por causa daquilo que está saindo da nossa boca. Às vezes, irmãos, há uma mudança que a gente quer, às vezes uma bênção que a gente quer alcançar, às vezes um milagre que nós precisamos, às vezes nós não alcançamos ainda, porque está saindo muitas coisas ruins da nossa boca. Pode ser a murmuração, pode ser a ingratidão, pode ser brigas, xingamentos, né? Iras. A Bíblia fala que na ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, às vezes, irmãos, no momento difícil, nós corremos o risco até de duvidar, de reclamar, de murmurar. Às vezes, no momento de luta, nós corremos o risco de estar brigando, né? Maltratando os filhos, maltratando talvez a esposa, o esposo. Então, nós temos que ter cuidado. Vigiar com a nossa boca e vigiar também com as nossas atitudes. O salmista disse aqui, ó: quem de vocês ama a vida e quer viver longevidade, ou seja, viver muito para ver o bem? Então o que tem que fazer? Refreie a língua do mal, do disse-me-disse, da mentira, da fofoca, né, irmãos? Das calúnias. Tudo isso não pode fazer parte da nossa vida, para que Deus nos dê a vitória. E aqui fala: refreie a língua do mal e os lábios de falar em palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Uma das maneiras que a Bíblia ensina de vencer o mal, não é fazendo o mal também, é praticando o bem. A Bíblia fala: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. No mundão, nós falamos assim, né? Eu não levo o desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, levou, né? Muitas vezes nós não falamos assim, irmãos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, muitas vezes nós vamos ter que levar o desaforo, o desaforinho, o filho do desaforo, vamos ter que levar tudo, irmãos. Para quê? Para não pecar e não perder a nossa bênção. No mundão a gente fala: comigo se pisar no meu pé, se pisar no meu calo, bateu, levou. Mas a palavra de Deus nos ensina: se bater desse lado aqui, ó, você tem que dar o outro também. É, irmãos. A palavra de Deus fala: se te pedirem a capa, se te pedirem a túnica, dê a capa também. Se te pedirem para você andar 1 milha, não ande só uma não, ande 2. É, irmãos. Então, quando alguém nos faz o mal, sabe o que você tem que fazer? Agora eu vou fazer o bem só de raiva. É, irmãos. Porque às vezes nós queremos fazer o mal de raiva também, né? Ah, me fez o mal, eu quero me vingar. Vou fazer o mal também. Mas não. Você pode até estar com raiva.
Porque às vezes, irmãos, não é tanto o sentimento, mas é a atitude. Pode até estar com raiva, mas você tem que pensar assim: vou fazer o bem para essa pessoa só de raiva. Sabia que eu já pensei isso? Eu já pensei isso, irmãos. Ajudei a pessoa e tal, a pessoa foi ingrata comigo, eu falei, mas só de raiva eu vou fazer o bem de novo. Irmãos, e todas as vezes que nós fazemos assim, sabe quem nos honra? Sabe quem nos abençoa? É aquele que está lá nos céus, nos olhando no secreto. Porque às vezes nós queremos recompensa do homem, mas às vezes o homem nos retribui com ingratidão. Então não espere nada do homem, irmãos. Espere de Deus, porque Deus, Ele vê e Ele honra as atitudes boas. Então aqui fala, afaste-se do mal. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Não é nem fugir do mal, é fugir da aparência. Quando você vê que uma coisa ali vai dar errado, irmão, você não chega nem perto, você nem insiste. Às vezes nós ficamos insistindo naquilo que não dá certo, né? Temos que fugir da aparência do mal antes que o mal nos alcance. E aqui fala, pratique o bem. Praticar o bem é como a palavra já diz aqui, é uma prática. Não é que nós já vamos acertar sempre, estar sempre fazendo o bem. Não, é uma prática. Você faz o bem aqui, depois faz ali de novo, faz na igreja, faz na família, faz no trabalho, faz na escola. Você vai praticando cada vez mais que você vai ver Deus te honrando, irmãos. Eu já fui assim, minha esposa já até me achou besta algumas vezes. Minha esposa me achou besta algumas vezes, irmãos. Apesar da pessoa muitas vezes fazer o mal, depois eu ir fazer o bem também. Só que eu sempre já tive isso, não é uma questão de ser bonzinho, ser perfeito, não. Uma questão de inteligência, irmãos. Porque eu sei que o mal, ele só traz sentimentos ruins dentro de nós. Mas quando você faz o bem, até aquilo de ruim que estava dentro de você vai sair para fora. Não vai ficar ali alojado dentro de você, né, irmãos? Vai sair. A Bíblia fala, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quantos presentes nós já recebemos? Se a gente for ver, a gente já recebeu muitos presentes, né? Se a gente for olhar, pensa, poxa, receber aquele presente, hoje em dia eu já nem ligo mais para aquele presente, já até esqueci. A gente esquece, irmãos, com o tempo. Mas quando você faz o bem para alguém, quando você dá no lugar de receber, irmãos, você vê aquela pessoa grata, você vê aquela pessoa feliz, você vê aquela pessoa diferente pelo bem que você fez a ela, aquilo vai te fazer bem também. Quando nós fazemos o mal volta para nós, porque nós também ficamos com aquele sentimento, né, ruim dentro de nós. A pessoa pode até pensar que está feliz, me vinguei, mas na verdade a pessoa está doente. É igual a falta de perdão. Quando nós não perdoamos, é a mesma coisa de nós tomarmos um copo de veneno, achando que o outro é que vai morrer. Na verdade, quem morre somos nós, né? Então, fazer o bem, irmãos, que Deus ele nos recompensa. Então, só revisando, primeira atitude, adorar no momento de luta. Segunda atitude, buscar ao Senhor no momento da luta. Terceira atitude, pregar, levar o conhecimento, compartilhar o conhecimento de Deus. E quarta e última atitude, vigiar com a nossa boca e vigiar com as nossas atitudes. Tem um ditado no mundo que diz assim, ó, o peixe morre pela boca. E muitas vezes o crente também, irmãos, morre pela boca. Momento de se calar não cala, no lugar de falar as coisas certas. A Bíblia fala, né, que o homem tem que ser sábio, a mulher também, que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola até destrói, mas o homem também tem que ter a sabedoria de ser o cabeça do lar. Então veja, quando o homem e a mulher têm a sabedoria de Deus, não tem como dar errado, né? Não tem como, irmãos, dar errado, porque vai ter uma família e uma casa abençoada. E só para concluir essa palavra, irmãos, eu creio que depois de nós praticarmos essa atitude, irmãos, nós vamos receber a vitória. Assim como o Davi, ele recebeu. Davi, ele praticou essas atitudes e ele recebeu a vitória. Olha aqui no versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. E dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Olha, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Davi estava quase tendo a sua alma ceifada, né, pelos seus inimigos. Mas Deus resgatou a alma de Davi. E aqui no final ele fala, e Deus, e nenhum daqueles que confiam em Deus será condenado. Ou seja, irmãos, depois de nós tomarmos todas essas atitudes, Deus, ele vai nos dar a vitória, assim como deu para Davi também.
Eu não sei que luta você tem passado, eu não sei que luta você tem enfrentado. Mas Deus, Ele fala nessa noite: adore, busque, compartilhe, vigie com a boca e com as atitudes, que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu sempre falei, eu acho que eu não sou aquele pregador de pregar pentecostal, não. Mas acho que Deus, Ele sempre me coloca umas palavras, irmãos, de ensinamento, para nós sermos abençoados lá na frente. Talvez hoje você pense, o pastor não é muito de pular, de relampear, de rodopiar. Mas lá na frente você vai lembrar, opa, o pastor ensinou algo que eu vou lembrar daquilo para a minha vida. E você vai precisar lá na frente, bem que o pastor falou. Irmãos, pratique. Pratique essas coisas, depois reflita mais ainda no Salmos 34 e no Salmo 63, que Deus já nos deu a vitória. Não é que Ele vai nos dar, Ele já nos deu a vitória. Amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. As palmas louvam e engrandecem o Senhor. Minha esposa está com a menina, né, com a Eloá. Então hoje eu vou convidar a diaconisa Osmarina para estar dando as bênçãos e os outros